obrigado. Bom dia. Já passámos das apresentações para a matéria de facto, porque o tempo corre. Gostaria também que ainda houvesse tempo para algum diálogo no final, mas não sei se vamos conseguir fazer tudo, de pôr o recio na betesga, para que também o almoço não se atrase. Mas enfim, o que ficar será bom. Duas ou três coisas para iniciar. A primeira é quase uma declaração de afeto, que é sincera, não é simplesmente um proforma, que é a admiração que tenho pela vossa missão, por perceber como é uma arte difícil. E é bom também, enfim, não propriamente para estarmos a chorar nas nossas dificuldades, mas acho que é bom ter isso presente. A arte de ser catequista hoje é uma arte particularmente difícil, precisamente porque me parece que a catequese é um terreno concreto onde se expõem as grandes dificuldades na transmissão da fé hoje. Como se a catequese condensasse as dificuldades que a Igreja vive hoje na transmissão da fé diante de características culturais muito particulares, que não vale a pena lamentá-las, são o que são. E penso que há também que aceitá-las com tranquilidade, com reconciliação. É o que nos cabe viver hoje, mas é verdade que a catequese talvez seja um dos lugares concretos onde a Igreja sente, e por isso cada um dos presentes sentirá, como a transmissão da fé hoje se tornou um campo particularmente exigente para a missão da Igreja. Para mim pessoalmente, e creio que para nós individualmente, também como comunidades, creio que nos cabe, ainda estou na introdução, que nos cabe ter consciência de que a correia de transmissão, como alguém dizia, entre a fé cristã, os mistérios cristãos, a celebração da fé e a vida cotidiana quebrou-se. Durante muito tempo, até ao meu avô, pelo menos em Portugal, numa aldeia aqui perto, para o meu avô, esta correia de transmissão entre a vida cotidiana de agricultores e os mistérios da fé funcionava bem. A coisa estava bastante organizada e tudo funcionava. Bem ou mal funcionava. Hoje nós percebemos na catequese que esta correia de transmissão se quebrou. E há que aceitar, ou melhor, há que enfrentar essa realidade com paz, diria, mas também ter a capacidade e a inteligência e a arte de perceber o que é que isso significa para a transmissão da fé. E eu creio que nós já temos consciência disto, mas ainda não tirámos a prova dos 9. Porque continuamos, talvez, muitas vezes, a insistir em transmitir a fé partindo do pressuposto de que esta correia de transmissão entre vida e fé continua a funcionar. E por isso quase que esperamos milagres. Já desculpem começar logo assim tão abruptamente. Como é possível esperar grandes resultados em 45 minutos de encontro semanal quando uma criança ou um adolescente não tem qualquer enquadramento familiar e não tem sequer qualquer enquadramento eclesial? Penso que muitos dos presentes farão a experiência disto. Podemos dizer, bom, é o pouco que conseguimos oferecer, é verdade, e se calhar já é muito. Mas pelo menos ter consciência de que esta realidade depois afeta aquela hora que estamos ali com as crianças e os adolescentes. E como talvez precisemos nos apropriar desta realidade que é nossa. A correia de transmissão entre fé e vida deixou de funcionar. E se calhar também já não funciona para muitos de nós. Quanto mais para as crianças que estão submergidas pelo mundo digital, pela vertigem da comunicação, que de repente se fecha numa sala, habitualmente muito pouco interessante a sala, e quase que forçado a parar, a fazer uma travagem na sua vida cotidiana para receber umas coisas com vontade de ir embora para voltar ao mundo que lhe interessa, que é o mundo digital e da comunicação. Seguramente todos nós temos consciência disto porque o vivemos no dia-a-dia e os senhores e as senhoras viverão isso nas salas de catequese. Mas eu não sei se, do ponto de vista da dinâmica, do pensamento da catequese e da preparação
e da objetivação dos propósitos para a catequese, se ainda temos isto suficientemente assimilado. O que é que significa transmitir a fé quando o contexto já não é o contexto cristão? O que significa transmitir a fé a uma criança que não tem qualquer enquadramento familiar? Quando a sua imaginação está colonizada, e digo a palavra intencionalmente, colonizada por um conjunto de dinâmicas, de vertigens, de imagens que para ela são infinitamente mais interessantes, mas que, de certa maneira, podem também bloquear o seu próprio processo espiritual. Ora, na catequese nós lidamos com esta realidade. Uma criança, um adolescente, ou se calhar um jovem que chega ao momento da catequese, é com esta realidade que ele chega. E por isso percebemos também, se calhar, muitas das nossas frustrações em não conseguir, parece que deixar nada, não é? Ou deixar muito pouco. Apesar de que a avaliação do que é que fica ou não fica, se calhar, é difícil também de avaliar. Então este seria o ponto de partida que me parece importante frisar. A correia de transmissão entre vida e fé deixou de funcionar. E a catequese, de alguma maneira, seria um lugar para tentar reatar minimamente esta correia de transmissão. Estará ao nosso alcance? Talvez seja demasiado. Mas talvez pense que esse deveria ser um dos desejos que movessem, que poderiam mover o nosso desejo na catequese. Na realidade, então descendo um bocadinho mais e partindo do tema como foi sugerido, o encontro com Jesus Cristo, é evidente, acerca deste encontro eu só posso dizer coisas, mas o encontro é não a enunciar, mas a acontecer. E, portanto, o que nos cabe é como poderemos ser instrumentos desse encontro que acontece entre uma pessoa concreta e o Senhor. Como é que eu posso facilitar esse encontro? Como é que eu posso favorecer esse encontro? Como é que eu posso retirar obstáculos para que esse encontro aconteça? No fundo, esta não é apenas a missão da catequese, esta é a missão da Igreja, favorecer o encontro com o Senhor ressuscitado. O encontro de uma vida real, de uma biografia concreta, de uma comunidade concreta com o seu Senhor. Por isso, esta é a nossa missão. Favorecer, ser barqueiros entre duas margens. Favorecer esta comunicação entre uma vida concreta e a vida concreta que também é o Senhor. Tendo consciência que, para nós, encontrar o Senhor é ser encontrado por Ele. O encontro com o Senhor é o ser encontrado por Ele. Ora, eu não sei se nós na catequese, desculpem também assim um bocadinho a provocação, se é este o encontro que temos, ou se é este o objetivo que temos. E não sei se como Igreja em geral também é este o objetivo que temos. Verdadeiramente uma comunidade eclesial organiza-se, pensa a liturgia, pensa a organização, pensa as festas, pensa a caridade, com o desejo de que estas pessoas reais se encontrem com o seu Senhor e se encontrem com Ele pela capacidade, pela experiência que fazem de ser por Ele encontradas. No fundo, a Igreja sente-se como mediadora de um encontro ou é uma outra coisa? E quando o encontro acontece, nós podemos retirar-nos. Porque, como diria Santo Inácio, o encontro acontece como um amigo se encontra com o seu amigo. Como diria Santa Teresa, a experiência de oração é o encontro de alguém com outro alguém por quem se sente amado. Por isso hoje aqui gostaria, no pouco tempo que tenho, mas é o que é e acho bem, gostaria de
talvez retirar ou de vos ajudar, ou de nos ajudarmos em conjunto a ter consciência mais forte. O que é que está implicado no encontro? O que é que tem que existir para que um encontro aconteça? E quais poderão ser as indisposições para que este encontro aconteça? Penso, talvez, uma grande missão da catequese, e talvez, se calhar, em muitos casos a única, é poder retirar algumas indisposições e obstáculos ao encontro. Por isso ainda um longo caminho de pré-evangelização, que precisamente assume o pressuposto de que aqueles a quem me dirijo já não estão num contexto cristão. E creio que por um lado, sublinhando os elementos que estão implicados no encontro, quais poderão ser as indisposições e os obstáculos para que esse encontro aconteça, ou pelo menos para que uma pequena luz do que poderá ser o encontro com o Senhor. Penso que há aqui um dever, e talvez este seja um dever mais exigente, que é de poderes. Como é que um catequista, ou a atividade da catequese, ou de uma comunidade em geral, pode favorecer a disciplina da escuta? São Paulo diz que a fé vem pela escuta. Como é que hoje se pode favorecer a disciplina da escuta, determinante para a iniciação à fé, quando a cultura que envolve é uma cultura do ruído? Como é que se poderá criar algum espaço mental para a imaginação bíblica quando a imaginação está colonizada por uma vertigem de imagens avassaladora? Ora, se a catequese não der nenhum instrumento para a disciplina da escuta, é evidente que as coisas passam por cima da cabeça ou passam ao lado. E mais, como é que um catequista ou um agente pastoral, seja ele qual for, inicia a disciplina ou a ciência da ressonância, podemos dizer assim? Porque quem escuta sente alguma coisa, mas precisa de ajuda para identificar o que sente. Eu, quando ouço música, há música que me deixa indiferente, há música que me comove, há música que me excita. Ora, isso que acontece cá dentro, quando eu escuto a música, quem é que me ajuda a interpretar? Por isso, esta é a minha opinião muito pessoal. Eu creio que se a catequese iniciasse minimamente os catequizandos a arte da oração, cumpriria plenamente a sua função. Dito ao contrário, se uma catequese não der nenhuma iniciação à arte da oração como exercício de escuta e de avaliação das ressonâncias afetivas da escuta, não cumpre minimamente a sua função. Porque então são tudo conteúdos exteriores, intelectuais ou sentimentais, mas sempre exteriores. Consigo fazer-me menos? E esta é a grande dificuldade. Por isso, se me permitem, Dom António vai-me permitir, ao ler a carta pastoral, gostei muito de a ler e, de facto, acho que colho o essencial, que a catequese seja o favorecimento do encontro e, por isso, colhe-se a urgência, sublinha-se a oportunidade, identificam-se lugares, mas no final fica uma questão. E onde é que está o como? Como é que isto se faz? E o documento, só se eu se calhar li mal, e por isso peço já desculpa, não encontrei resposta para esta questão. A urgência é sublinhada e é fundamental. A oportunidade também. Os lugares também. Mas o como? Como é que se faz? Como é que eu sei que me encontro com o Senhor? Como é que eu sei que o que sinto é Ele que me está a falar? Como? Que método é que usamos para que o encontro aconteça como experiência de ser encontrado? Eu também não tenho a resposta. É mais fácil estar aqui a mandar postas de pescada, é evidente. Mas ter consciência do fenómeno e da questão já não é pouco. Porque se não tivermos consciência deste desejo, deste objetivo, do como, ninguém faz uma caminhada, uma maratona, sem saber como é que a vai fazer. Ninguém vai a peregrinação de Leiria a Fátima sem saber como. Que calçado, que roupa, quantos quilómetros pode fazer, que alimentação. Esse é o método.
Sim, a Eucaristia é lugar de encontro, claro. A comunidade cristã é lugar de encontro, claro. A Bíblia é lugar de encontro, claro. Mas como? Como é que se transformará a Escritura, a liturgia, a comunidade em lugar de encontro? Que método seguiremos? E essa é a questão mais difícil, mas penso que aquela que também deveria, hoje em dia, é a minha modesta opinião, vale o que vale, mobilizar o melhor das nossas energias. E aqui neste como, insistiria na arte da oração, precisamente como iniciação à disciplina da escuta e como iniciação à ciência da compreensão da ressonância. Porque como é que o Senhor hoje nos fala? Senão no modo como nos toca existencialmente, interiormente. Por isso diria que se calhar a grande tarefa hoje da catequese, como se calhar de outras práticas eclesiais, é remover obstáculos. Os obstáculos culturais, como dizia, que colonizam a inteligência, a imaginação, a afetividade e que quase criam um bloqueio à ressonância afetiva, à ressonância espiritual. Como é que nós iniciamos uma criança a perceber-se dos movimentos espirituais? Bom, e acho que já disse quase tudo o que queria dizer. Penso que nós oscilamos entre dois modelos que me parecem os dois insuficientes. São os dois importantes, mas são insuficientes. Um é o modelo claramente objetivo, isto é, doutrinal. Os meus pais iam à doutrina, possivelmente muitos dos aqui presentes foram à doutrina. Era o modelo da compreensão intelectual e da memorização. Isso é importante. É importante que a catequese ensine alguma coisa. Já o ensinar é o fazer tocar. Não é? Só que percebemos hoje que este modelo não é suficiente. Replicar na catequese aquilo que acontece na escola, percebemos que não é suficiente. Fazer da sala de catequese uma réplica da sala de aula não é suficiente. Até porque a aversão que muitos alunos já têm à sala de aula, tal como ela existe hoje, vai potenciar-se na sala de catequese, que habitualmente é menos bem cuidada, as cadeiras são mais fracas, às vezes são banquinhos sempre miseráveis, etc, etc. Mas ainda assim é uma transmissão da fé que aponta sobretudo e essencialmente para a compreensão intelectual. E já não seria pouco, mas percebemos que não é suficiente. Ora, como hoje se calhar já estamos menos movidos para este modelo, há um outro modelo que talvez hoje esteja mais em voga, mas também parece insuficiente, que é o modelo subjetivo, sentimental. Isto é, que a criança sinta alguma coisa que seja interessante para ela. E terá que ser assim. É difícil que as crianças ou adolescentes fiquem e permaneçam se nada os tocar, se não for minimamente interessante. Mas ainda assim me parece insuficiente. Portanto, o modelo doutrinal, que se dirige sobretudo à compreensão dos conteúdos, e um modelo subjetivo, sentimental, que visa tocar alguma coisa da sensibilidade e do coração. Ora, a isto correspondem dois modelos litúrgicos também, que penso que de alguma maneira depois se exprimem no modo como nós organizamos a liturgia e a chamada missa da catequese. O primeiro faz com que a liturgia seja uma bula explicativa. Os medicamentos têm uma bula explicativa, têm um papelinho onde se explica tudo. E então, a missa, desculpem falar assim para nos percebermos, torna-se o primado da compreensão, da explicação, da didática e do moralismo. Na missa nós explicamos, dizemos o que é que tudo significa. Mas isto é um empobrecimento extraordinário da liturgia. Tudo significa alguma coisa e por isso nada significa nada, na realidade.
E então enchemos a igreja de cartazes e cartazinhos, de frases e de frasinhas que distraem. Para onde é que eu olho quando entro numa igreja? 1000 cartazes, explicam-me tudo. O modelo intelectualista. Não é? Procissões, desculpem se sou um bocadinho agressivo, mas é assim que vejo a coisa. Ofertórios que nunca mais acabam. E como o ofertório não significa nada, tem que se explicar o que é que significa. E depois, se houver pão e vinho, está bem. Estão a ver? Desculpem se estou um bocadinho a ridicularizar, eu também faço. Mas gostava de vos deixar alguns elementos de inteligência destes fenómenos. O que é que nós estamos a querer transmitir numa catequese e depois no complemento litúrgico, se quiserem, com este modelo? Onde a nossa atenção se concentra na compreensão. Quando o encontro com Jesus não é essencialmente uma compreensão intelectual da coisa. Também é. Porque também terá que envolver a minha compreensão, a minha inteligência. Mas é muito mais do que isso. Quem é que dá um beijo explicando o que significa o beijo? Minha filha, quando a minha cara, isto é um teólogo italiano que dá este exemplo, que eu acho muito elucidativo. Minha filha, quando a minha boca toca a tua face, estou a dizer-te que gosto de ti. Alguém faz isto? Não, porque um beijo, desculpem, bem dado, um beijo dado bem, significa o que representa. A pessoa que recebe o beijo sabe o que está a acontecer, mas não sabe intelectualmente, sabe existencialmente, sente-se amado. Ora, a liturgia deveria ser feita assim, de tal maneira que não precisássemos de explicar nada, de tão bem que é feito. Mas quem é que inicia as crianças e os adolescentes esta arte de celebrar? Onde o que importa é a palavra do padre, chata ou interessante, pouco importa. Mas a liturgia é um complexo de linguagens performativas que deveria ser feita de tal maneira que não fosse preciso explicar nada. Mas esta também é a nossa obrigação de ministros e de catequistas, de nos iniciarmos esta arte litúrgica. Portanto, este é um lado, o polo objetivo doutrinal que depois se realiza na liturgia que explica tudo, atafolhada de palavras, do princípio ao fim. E o silêncio é as crianças a jogar umas com as outras. Portanto, não pode haver quietude, não pode haver silêncio. Porque, de facto, as crianças não sabem estar paradas. Não sabem habitar o silêncio, o espaço que é diferente da cozinha, da sala de aula, que é o espaço litúrgico. Mas há um outro, onde se calhar até é mais frequente. Ao modelo subjetivo, sentimental, corresponde depois a uma liturgia também subjetiva e sentimental, que é, chamar-lhe a pirotecnia e a maquinaria de efeitos especiais, que procura a diversão, o happening emotivo, o primado do sentimento imediato e inconsequente, numa sucessão de efeitos especiais, quase de forma pirotécnica, de facto, que enchem o olho, que excitem a pele, que deem um prazer rápido para as crianças estarem contentes. Mas a minha experiência é que este tipo de liturgia não provoca um contentamento imediato. É como a música fácil. Provoca um contentamento imediato, mas não deixa nenhum impacto afetivo. Eu não vi ninguém ficar na missa quando chega a adolescência tardia por causa das celebrações serem assim. Sim, se calhar ajudam as crianças a estarem mais contentes, mas não iniciam a vida espiritual. Eu penso que deveríamos pensar sobre isto. O que é que queremos fazer? Queremos entretê-las durante 1 ano ou 2 para que estejam contentes? Ou queremos que haja um efeito espiritual na alma e no corpo e na vida destas crianças? É evidente que precisamos nos envolver. Não pode ser o padre a falar do princípio ao fim. Mas que consciência temos do fenómeno e como é que lidamos com ele?
A liturgia, desculpem, mas às vezes a liturgia a missa torna-se um enxouriçado de explicação e de coisas para entreterem. Mas eu creio que aí não conseguimos competir com a cultura mediática do entretenimento e da diversão. Porque não temos nem o jeito, nem o dinheiro, nem a competência para o fazer. E, portanto, perdemos se queremos competir neste campo, perdemos, me parece. Então, como compensar uma catequese e uma liturgia que lhe está associada, que tenham um elemento intelectual, de compreensão, e que tenham um momento afetivo, de sentimento, mas que nos envolva, diria um modelo imersivo, existencial, que me ponha em contacto com o mistério que me habita, ao qual eu devo dar nome. Porque não sou eu que ponho lá o Espírito já está lá. Na criança ou no adolescente, a mim cabe-me fazê-lo sair, ajudar a criança ou adolescente a perceber que está lá. Como é que a catequese e a liturgia inicia este mistério espiritual? Não sei, de facto. Mas parece-me que estes dois modelos que habitualmente me parece que nos orientam são insuficientes. São muito insuficientes. E metem em nós uma pressão que nós não somos capazes de suportar. Um professor não pode todos os dias fazer o pino na sala, não consegue. Por muito criativo que seja. E um catequista também não, e um padre ainda menos. Porque pelo menos a liturgia eucarística tem que a dizer para que haja missa. Depois essa parte é uma correria para a missa acabar, que é a parte mais chata. Nós percebemos que não funciona. Não sei se estou a ser um bocadinho agressivo, mas não funciona. Esta linguagem não funciona. Isto é, não cumpre o que promete. Porque nós pedimos-lhe o que ela não pode dar. E estamos a enganar-nos a nós próprios e aos celebrantes, à comunidade. Se fazemos de outra maneira, não temos lá ninguém, se calhar, talvez. Mas no final também teremos poucos à mesma. É a realidade. Enfim, isto são mais questões, também eu penso nelas e não tenho, como dizia, não tenho nenhuma solução, mas inquietam-me no bom sentido, é evidente. Inquietam-me intelectualmente, inquietam-me teologicamente, espiritualmente. Que práticas, que método podemos pôr em prática a partir desta compreensão das coisas. Mas eu parece-me que muitas vezes nós fazemos isto sem pensar, sem avaliar minimamente, sem termos consciência do que é que está a acontecer quando propomos uma liturgia desta maneira ou daquela maneira, uma catequese desta maneira ou daquela maneira. Já chegamos ao final do ano e não somos capazes, também não temos o método para uma avaliação séria das nossas práticas. E aí precisamos nos ajudar, porque também ninguém tem a solução e não é igual para todos os lados e para todas as idades e para todas as paróquias, mas em conjunto ajudar-nos a perceber, a partir desta compreensão mínima, o que é que poderemos fazer. Por isso, o encontro leva-nos para a experiência vital. Mas também aqui, os tempos que vivemos não são fáceis em relação quando falamos de experiência. A experiência implica, diria, 3 coisas. A experiência implica um toque afetivo. Algo me toca, algo mexe comigo. Não apenas intelectualmente, mas mexe-me, sim, eu diria, visceralmente, espiritualmente. Por isso a experiência, para que haja experiência, tem que haver um toque afetivo. Algo tem que me tocar. Mas para que haja experiência também tem que haver um distanciamento crítico, uma avaliação daquilo que causa impacto em mim. E, finalmente, uma reconfiguração da minha vida da minha existência a partir desta experiência. Ora, os tempos que vivemos não nos ajudam a ter consciência deste tríplice movimento. Um toque afetivo, um distanciamento crítico e algo que me mova
que de alguma maneira me transforme, nem que seja minimamente, a partir da experiência feita. Porque hoje em dia as experiências são oferecidas apenas para que haja toque afetivo e consumo. Hoje as empresas de entretenimento dizem que já não vendem programas, vendem experiências. E o que é vender uma experiência? É ter um contentamento arrebatador num curto espaço de tempo, ao qual se siga um outro. No fundo, a experiência hoje é apresentada como consumo de algo. Consumo acrítico. Consumo não livre. Consumo consoante a minha expectativa imediata e o meu desejo de satisfação imediata. Ora, se calhar as nossas crianças e adolescentes olham para a catequese e para a liturgia exatamente assim. Querem ter uma experiência, mas sem se experimentarem elas próprias na experiência. Querem ver, mas sem serem vistas. Querem ouvir, mas sem serem ouvidas. Querem tocar, mas sem serem tocados. Querem consumir, mas sem se envolver. E nós entramos no jogo, fazemos uma liturgia que lhes agrade. Até que lhes agrade. E quando não lhes agradar, o que é que acontece? Vão-se embora, claro. É assim que funciona. Como eu, que compro uma experiência numa qualquer empresa, enquanto me agradar, eu compro, enquanto tiver dinheiro, evidentemente. Quando não me agradar, passo a uma outra. Por isso a experiência que nos interessa é a experiência que me toque afetivamente, diria existencialmente, que me leve a ponderar o que me acontece, de maneira que eu possa corresponder livremente e possa de alguma maneira edificar um pouco mais a minha existência, possa crescer como pessoa, se quisermos. Esta é a experiência que nos convém e à qual somos chamados a iniciar aqueles que nos são confiados, que façam uma experiência de encontro. Por isso eu diria que nessa experiência de encontro, pus aqui no início, hoje já de manhã, ao pensar nisto novamente, deveria ter cinco elementos. E depois vou dar, espero ainda ter tempo, 10 minutos, para exemplificar com os discípulos de Emaús. O que é que acontece nesse encontro dos discípulos de Emaús, do ressuscitado com os discípulos de Emaús? Eu diria que este encontro com Jesus, esta experiência que me implica no ato de experimentar, e não apenas algo exterior que eu consumo, deveria ter 5 elementos. Primeiro, vou dizer direitinhos que é para poderem escrever. O reconhecimento de Cristo como verdade, como vida da minha existência. No fundo, esta é a experiência da fé. Poder chegar, em algum momento, de alguma maneira, ainda que muito levemente, mas a um reconhecimento existencial de que Jesus tem algo, sabe a vida, sabe alguma coisa. Por isso, o reconhecimento de Jesus Cristo como verdade, como vida da minha existência. Segundo, que seja capaz de suscitar a adesão da minha liberdade, da minha inteligência, do meu afeto. Não apenas adiro porque quero ir para o céu, ou adiro porque não quero ir para o inferno. Não, mas adiro porque reconheço que Jesus, o seu Evangelho, a maneira como viveu, o que me promete, merece o meu reconhecimento, merece a minha adesão. Terceiro lugar, devo poder acolher esta verdade que é Jesus, a vida que Ele é, no meu corpo e na minha alma. Tem que tocar a minha existência, como eu a compreendo, como eu a vivo hoje. Tem que ter alguma coisa a ver com o que eu sou hoje e como me compreendo, como me sinto, com os desejos que tenho para o futuro, com os medos que também sinto cá dentro. Quarto, Jesus tem que de alguma maneira confirmar a expectativa de bem, de felicidade, de alegria que eu tenho para mim. Não pode estar ao arrepio dos meus desejos mais íntimos, de felicidade, de alegria, de bem. Quinto,
E assim dará uma forma à minha existência. Não apenas porque me dizem que tem que ser assim, mas porque decorre naturalmente esta adesão a Jesus. Porque tem algo a ver com a minha vida, desejo que a minha vida se edifique consoante ou de acordo com Jesus. Haveria mais coisas para dizer, mas nos 7 minutos que me restam, gostava de ilustrar isto precisamente nos discípulos de Emaús. Já conhecem, seguramente não vale a pena recordar a história de Lucas 24. Poderia dar muitos outros exemplos de encontros de Jesus na Escritura. Encontros que me dizem muito de Jesus com Zaqueu, de Jesus com a adúltera, de Jesus com a prostituta, de Jesus com a viúva de Naim, de Jesus com o homem rico. Mas aqui parece-me importante dar-vos, digamos assim, recordar-vos este encontro de Jesus, do ressuscitado com os discípulos, precisamente porque já é o encontro do ressuscitado, já não do Jesus histórico, mas do Jesus que já não é de carne e osso, se quisermos, que é a mesma experiência que temos hoje. E eu creio que os 5 passos deste encontro do ressuscitado com os discípulos, com os 2 discípulos de Emaús, segundo o relato de Lucas 24, dão-nos o itinerário da fé. E que por isso podem também inspirar-nos para, na nossa arte, de iniciar outros à fé. Crianças, adolescentes, jovens, adultos que sejam. Então, têm todos presente Lucas 24, os discípulos de Emaús. Um texto extraordinário, de facto um texto de Lucas. Não é? A sensibilidade humana e espiritual de Lucas, depois descrito plasticamente, literariamente, de uma maneira muito, muito bela. Então, o primeiro passo deste encontro. O primeiro passo, podemos dizer, é um prelúdio. O custo do reconhecimento de Jesus. Não reconhece Jesus quem quer. Não é porque eu faço assim, muita força, que encontro Jesus. Não é? Então vá, reza lá. E as crianças põem-se assim. Então não sentiste nada, não. Então mais um bocadinho. Este texto diz-nos que o encontro não é o fruto de muito esforço. Que há um custo no reconhecimento de Jesus. Há um custo no reconhecimento de Jesus. A experiência da fé é uma experiência exigente, muito elementar, muito simples, mas exigente. E porquê é que é exigente? Porque tem que ser difícil? Não, porque implica 2 vidas. Implica 2 histórias, 2 biografias, a de Jesus e a nossa. Quem são os casados aqui presentes que dirão que a vida de casado não é exigente? Não é por isso menos verdadeira. Mas o encontro é sempre o encontro de 2 horizontes, 2 liberdades, 2 vidas de facto. Por isso não vendamos também a fé como se fosse uma coisa que custa pouco e promete tudo e não custa quase nada. É falso. É falso. Não se vende a fé como se vende um sabonete. Ou como se vende um carro, ou uma experiência, não é? Que promete tudo e depois se põe nas letrinhas pequeninas retirar de fora se afinal não prometer tanto como parecia. Não é? Então o primeiro elemento é este. Há um custo no reconhecimento de Jesus. E haverá um limiar, haverá uma fronteira a passar para chegar a esse reconhecimento. Por isso, não facilitemos excessivamente a questão. Não prometamos tudo a custo de muito pouco. Porque o que está em jogo, neste encontro, são 2 vidas. São 2 vidas, é isso. Acho que não posso dizer mais. Por isso, na transmissão da fé, não podemos dispensar os limiares, as indisposições biográficas, culturais, sociais. Estes discípulos estavam bloqueados pela compreensão que tinham da fé, que não tinha casado
com a cruz de Jesus. São dois homens bloqueados. São dois homens que tinham acreditado e de repente se tornaram incrédulos. Dois homens desiludidos. E para eles a experiência da fé não poderá acontecer se não superarem este bloqueio. Como dizia no início, se calhar grande parte do nosso trabalho é retirar bloqueios. Retirar bloqueios culturais, pessoais, intelectuais, afetivos, sociais. Desobstruir. Há um mestre espiritual, André Luff, que diz que a vida espiritual consiste em retirar as pedras por cima da corrente subterrânea da água. Esta corrente subterrânea é o espírito. O trabalho da vida espiritual é retirar as pedras para que a água venha fora. E não ponhamos imediatamente como má vontade. É assim. A fé pressupõe o reconhecimento do custo do próprio percurso. Por isso hoje não parece seja possível, sobretudo no Ocidente, na Europa, nos países ocidentais, fazer um percurso de fé sem fazer uma pré-evangelização. Não podemos começar logo com os sacramentos. O que é que vamos fazer? A missa. Não, se calhar temos de fazer muitas coisas antes da missa, porque ainda não estamos iniciados à missa. Então aqui, primeiro, e já estou a avançar no tempo, prelúdio, o custo do reconhecimento de Jesus. A importância de não dispensar os limiares, as indisposições biográficas, culturais, sociais, para que a mente se abra e o coração sinta alguma coisa. Para que a vida se exponha à vida que é Jesus. Que não sei se nós temos presente, não é? Jesus não é uma coisa. Jesus não é o catecismo da Igreja Católica. Jesus não é uma frase. Jesus não é um sentimento. Jesus é, nós dizemos sempre, uma pessoa. E como é que as pessoas se encontram? Encontrando-se na sua diferença e também no risco desse encontro, numa exposição recíproca, com os seus riscos, com o seu custo, mas também com a sua beleza, com a alegria, com o amor que se gera. Bom. Segundo ponto, a escuta. O que é que Jesus faz? Jesus vai dar a palavra aos discípulos para que eles falem. E falam de quê? Falam dos desejos, dos sonhos, dos medos, das feridas, dos fracassos, da desilusão. Falam da vida. Seria mais fácil se Jesus desaparecesse. Aqui estou eu, ressuscitado, bandeirinha no ar. Ou então, seus malandros, então, onde é que estavam quando eu estive ali? Que fé era a vossa? O encontro não começa na mesa do final do dia. Começa com o percurso no início da manhã. Jesus põe-se a caminhar como um desconhecido, dando a palavra a estes discípulos para que falem de si, para que digam o que sentem e o que não sentem, o que vivem e o que não vivem, o que desejam e o que deixaram de desejar, para que abram a mente, para que digam a amargura do coração. Quanto tempo é que demora esta caminhada? 1 dia? 10 dias? 1 ano? 10 anos? E tenhamos presente, é Jesus, o ressuscitado, que está ali. Mas eles não sabem que é Ele. Isto é extraordinário. Em muitos casos, o que nos cabe fazer é, em nome de Jesus, permitir que o outro fale. Diga o que deseja, o que não deseja, o que sente, o que não sente, o que o fere, o que o move. E isso já é evangelização. Já é o Senhor ressuscitado que lentamente vai entrando
E no final saberemos que afinal a sua mente se estava a abrir e o seu coração já se estava também a abrir, ainda que lentamente. É ou não bonito iniciar alguém à fé fazendo assim? É o que o Papa Francisco nos recorda. Não tenhamos medo das vidas, sobretudo das feridas, das vidas feridas, das vidas que estão na margem, das vidas bloqueadas. Não lhes ponhamos logo em cima o peso do catecismo. Não nos ponhamos logo em cima o peso do que devem ser. Mas tenhamos a coragem de os ouvir, de lhes dar a palavra para que se exprimam, para que se libertem. É o princípio da psicologia, da psicanálise. Dizer o que está lá, que está a bloquear. É o princípio da cura. Bem, quantas coisas poderíamos dizer? Mas é interessante que Jesus tenha esta metodologia. O que é que se passa? Porquê o rosto tão carregado? E eles começam a falar. Terceiro passo. Jesus, depois de os ouvir, agora também vai falar. E diz quem é. Começa a contar a história da Escritura para dizer que o que aconteceu não era assim tão estranho em relação ao que deveria acontecer. Por isso Jesus começa a dizer-lhes quem é, para que eles tenham consciência que Jesus não é tudo e o seu contrário. Não é o que eles acham que deveria ser, nem é o que eles sentem que deveria ser, mas é quem é. Jesus de Nazaré. É esse Jesus, é esse modo de ser Messias, é essa revelação de Deus que eles devem conhecer, porque só a Ele, a essa revelação é que eles poderão aderir. O que é que nós dizemos sobre Jesus? É aquilo que Jesus é ou aquilo que nós achamos que Ele deveria ser? O que é que dizemos acerca de Jesus? Nós quase só temos uma categoria, é o amigo. E está bem, mas é pouco. Porque o modo como vivemos a amizade é da pancadinha nas costas, é daquele que me está a canto enquanto eu preciso. Curiosamente, não é uma categoria do Evangelho. Jesus às vezes sim fala dos discípulos como seus amigos, mas o Evangelho não identifica Jesus como amigo. Se a nossa catequese só tiver esta categoria para falar de Jesus, penso que é uma categoria pobre e, pelo menos, insuficiente. Poderíamos falar mais sobre isto, mas não temos tempo. Quarto ponto. Convém-nos pensar um bocadinho nas palavras que usamos, porque elas não são inofensivas, não é? E das práticas. Por exemplo, das litúrgicas, só dei aqui uma pincelada. Não é? Jesus é o amigo? Só o amigo? É evidente que quando os adolescentes descobrem o que é ser amigo, veem que aquele amigo de que Jesus é pouco serve. Nós pagamos o preço da nossa irrelevância. Para a criancinha, claro, já não temos muito mais que Salvador, já é Salvador. Sim, mas se nós não falarmos de Jesus como Salvador, estamos a falar de Jesus. Possivelmente vamos ter que encontrar outras palavras que não Salvador. Mas teremos que Jesus é o Salvador. Porque, amigos, enfim, como é que nós traduzimos Jesus como Salvador? O Filho de Deus, o Messias. Então, quarto, finalmente a experiência do encontro como reconhecer-se reconhecido. O que acontece na noite, na tarde da caminhada é o momento eucarístico, é o momento do reconhecimento. É Jesus. E sou eu. Não é? É o momento do afeto, de facto. É o momento de reconhecer-se reconhecido, do ver-se visto, de tocar sendo tocado, do ouvir sendo ouvido. E quando isso acontece, Jesus já não está como estava. Essa é a experiência do encontro. Quando a minha vida se sente reconhecida na vida de Jesus,
E Jesus passa a ser vida da minha vida. Esse é o encontro. Está ao nosso alcance fazer que isso aconteça? Não, não está. Porque é graça. A nós cabe-nos levar a que as pessoas se sentem à mesa para que isso possa acontecer. A nós cabe-nos fazer o percurso longo do dia para que em algum momento na vida de uma pessoa haja o reconhecimento. O meu Senhor e meu Deus. A experiência do reconhecimento mais belo que eu encontro na Escritura, que é de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. És tu. Já não és um nome, uma definição, uma coisa que disseram, mas és tu, meu Senhor. Quando alguém reconhece Jesus como o seu Senhor, esse é o reconhecimento de Jesus. É mais do que o amigo, muito mais do que o amigo. Sem deixar de ser amigo, obviamente. E esta é a experiência do encontro, é a experiência espiritual, como é que nós levamos aqui. E finalmente, é a vida cristã que nasce daqui. Regressamos a Jerusalém para dizer aos nossos irmãos: vi o Senhor, está vivo e já nos precede na Galileia, já vai à nossa frente. A vida agora reconfigura-se segundo Jesus. Já não segundo a cultura, já não segundo os meus pais, já não segundo o que me disseram, mas segundo o Evangelho, segundo esta vida íntima que nasceu deste reconhecimento. Compreendemos, e termino, apesar de poder ser interessante continuarmos a conversar, mas não há tempo. É evidente que se nós não soubermos nada disto experiencialmente, é quase impossível iniciar outros. Se nós não tivermos nenhum contacto com o nosso íntimo, com a vida espiritual, se não tivermos uma vida de oração mínima, se não houver um desejo, se para nós Jesus for uma abstração, é difícil iniciar outros, porque eu de Jesus só poderei falar de uma abstração. Mas não nos sintamos mal por isso. O importante é que não nos deixemos, não deixemos de viver em caminho, também nós alimentando o desejo deste encontro de mútuo reconhecimento. Por isso eu diria que na medida em que nós o vivermos, e na medida em que Jesus para nós não seja um comportamento, uma verdade abstrata, mas seja uma vida, pelo menos que eu desejo, na medida em que isso aconteça, seguramente que eu terei alguma coisa a dizer de Jesus àqueles que encontro. E alguma semente espiritual ficará neles, nem que nós não saibamos avaliar isso. A colheita será só no final, graças a Deus, onde se perceberá o que é joio e o que é trigo. Afinal, depois no final, o que parecia joio, afinal era trigo, o que parecia trigo, afinal era joio. Por isso deixemos para o Senhor a colheita no final. A nós, penso que nos cabe semear, conscientes da força da semente, mas também conscientes da qualidade ou falta dela do terreno. Muito obrigado.